O Endrick ontem foi bem, já está sendo elogiado. Outro dia, vai emprestar, não vai ficar. Vai emprestar a Pinóia, vai ficar lá e vai jogar. Você acha que o Real Madrid vai abrir mão do Endrick? De jeito nenhum, isso é cascata. O Ancelotti em um momento nunca falou nunca. O mesmo boato tinha do Vinícius. Vai emprestar pro Getafe. Nunca o Real Madrid pensou em emprestar. E o Florentino sabe que o Endrick tem potencial e vai esperar o momento que ele vai ganhar espaço no time. Só que tem um tal de Mbappé no time. Mbappé, Rodrigo e Vinícius. Então, ele vai esperar a vez dele, mas vai entrar. Todo mundo joga, gente. Todo mundo joga. Todo mundo entra no time, todo mundo joga. O Rodrigo, você vê quantos gols importantes o Rodrigo fez nessas 2 Champions recentes que o Real Madrid conquistou. E muitas vezes vindo do banco. Ele vinha do banco para mudar o jogo. O cara tá jogando no Real Madrid, meu amigo. Pô, você ser reserva do Real Madrid, peraí, quer ser o quê? Titular do Getafe ou reserva do Real Madrid? Eu quero ser reserva do meu Real Madrid e brigar por um espaço com 18 anos. Né? A mesma coisa vai acontecer com o Estevão. Talvez ele tenha uma dificuldade inicial lá na Inglaterra. E não é um time que vem embaixo, né? Campeão europeu e invicto e campeão da La Liga. Pois é. Parece que o Endrick foi contratado por um time que precisava sair do sufoco. É o contrário. É um negócio de maluquice. Pra não salvar. Eu conto a história aqui, mano, no Corinthians, eu falo isso aqui, ó. O Corinthians contrata o Luizão, o ataque ficou Luizão e Edilson. Mirandinha era Mirandinha e Edilson. Aí Mirandinha falou, aqui eu não fico, no banco eu não vou ficar. Não vai, vou pro Juventude. Campeonato Brasileiro 99, a gente vai pegar o Juventude, Mirandinha tá lá no banco do Cris. A gente foi cumprimentar, a gente falou assim, Edilson e Luizão falou, era feliz e não sabia, né? Agora tá no banco do Cris. Agora o Endrick falou assim, eu vou querer... O Endrick também nunca falou, esses outros, né? Aí vai pro West Ham, fica no banco de não sei nem quem é o atacante lá do West Ham. Era feliz e não sabia. Banco do Mbappé, novo. Vou aprender, que nem você falou, aprendendo com um monte de jogador bom. Vai lidar com os caras que estão formados. Então essas coisas aí, você, tá novo, 18 anos. É que vai ser tudo muito precoce. Não, vou pro Real Madrid, se eu não jogar, vou embora. Mas sabe quem é que tá no Real Madrid? Mbappé. Até o Mbappé chegou quietinho, porque foi para um time que é campeão europeu, ficou... Não chegou com o pé na porta, não. Não é bater pênalti, não fazer nada, calma. Onde você está chegando? Né? Até houve até aqui questionamento. O Thiago chegou a levantar a pauta aqui. Não, Mbappé, será que não vai dar certo? Calma, acabou de chegar. O Tchonado deu risada. Não tem como não dar certo, cara. Real Madrid e Mbappé, como é que vai dar errado o negócio desse? Os caras que se for atrás da pilha de internet, o que aconteceria? Acabou o jogo lá com o Manchester City, o Endrick vai lá e bate na porta do Ancelotti. Professor, é o seguinte, cansei, não entrei e tal. O senhor escolhe, ou ele ou eu. O Mbappé. Você imagina onde ele estaria nesse momento, né? Ele estaria lá por lado que o Pilhado foi passar férias e tal. Não dá, gente. Tem tempo. Ele está aprendendo, inclusive, a jogar futebol ainda. Calma, tá tudo certo. Mas sabe o que acontece isso, Flávio? Tem muito atleta que vai na pilha dos empresários, que vem mais como pai, enxerga até mais do que o pai. O empresário é o... E o cara tá ali no dia a dia, ele que tá treinando, tá vendo, ele pode chegar pro... Não, fica calma aí que eu tô aprendendo pra caramba. Claro. Empresa, não, se não jogar aqui, porque as operações que faz é onde os caras pegam dinheiro. Opa, se eu tirar daqui, já pego mais um pedaço ali, se eu levar ele pra tal lugar, uma comissão. E aí arrebenta com a carreira do atleta. Claro, claro. Não, você tá no Real Madrid, você tá no auge. Se qualquer lugar que você for, você caiu. Não tem como discutir isso, né? Então, um detalhe, né? O Real Madrid teve algumas eras mais difíceis. Até no tempo dos Galácticos não conseguia ganhar lá décima não vinha nunca, né? Agora já são 15. Mas da 9ª para a 10ª conquista de Champions levou tempo e nunca conseguia. E contratava e não conseguia. Era uma época do Real Madrid de estrelas, mas muito questionado. Perdia título do Barcelona. O Barcelona teve o time do Guardiola, dominante. Antes o time do Rijkaard, também dominante. Então teve um período ali até mais difícil. Agora não, quem está no Real Madrid agora é o Real Madrid vencedor, é uma era vencedora. Os caras estão ganhando campeonato atrás de campeonato. E não estão contratando tanto. Você vê que é um time enxuto. Não, exato. O Mbappé chegou ao fim de contrato. Esses jogadores chegam lá jovens. Custam caro para a nossa realidade. 45, 50 milhões de euros. Para a nossa realidade é muito dinheiro. Para eles, não é nem tanto dinheiro. Estão pegando jogadores jovens, levando. O Rudiger chegou sem contrato. Um zagueiraço desse. Ficou no final de contrato com o Chelsea. Pegaram livre. Então, o Alaba do Bayern de Munique. Do Bayern de Munique. Então, agora vão pegar o Alexander Arnold. Tudo indica. Não renovou com o Liverpool, vai acabar o contrato, eles vão levar o Arnold para lá. Então o Real Madrid mudou, assim, ele seduz os caras. Está em fim de contrato, olha, quero contar com você, o cara espera terminar o contrato e vai. É o Mbappé, né? O Mbappé fez isso. Então, assim, porque é uma era vencedora. Então, além de ser considerado o maior clube do mundo, hoje quem vai para lá fala assim, cara, eu vou me juntar aos caras que estão ganhando tudo. E a visibilidade que tem um clube desse, do que você pega, por exemplo, outros clubes grandes. O Manchester United está numa fase horrível, nada dá certo.
As pessoas esquecem o tamanho do clube. Talvez seja o clube com a maior torcida do mundo. A popularidade absurda na Ásia, nesses lugares mais remotos, que é muito popular, o futebol inglês é muito acompanhado. Mas o Real Madrid tem o contrário, ele está no alto, está lá em cima. Está nos melhores momentos da sua história. Então quem vai para lá... Então, como é que se discute a possibilidade? Cara, isso é uma sorte danada e tal. Até às vezes fala, o próprio Thiago já falou, pô, será que o Endrick não, o Estevão, não era melhor para o outro lugar? Ele foi para onde apareceu quem comprou. Né? Não é assim também. Se ele pudesse escolher, olha, o Real Madrid está com essa proposta Palmeiras e o Chelsea tem uma igual. Quem vai escolher é o jogador. Ele poderia escolher, mas não foi o que aconteceu. O Chelsea que contratou, então, é o clube onde ele vai jogar. Que também acho que é interessante, que tem muitos jogadores jovens, então a tendência é que ele tenha oportunidade. Está voltando, está entre os 4. Está entre os 4 hoje na Premier League. Tem um técnico que chegou esse ano, está num processo assim de renovação, que eu acho que por uma entrada na Europa para ele pode ser bom. E é um clube que já ganhou 2 Champions também, é um clube que hoje fica ali entre os grandes. Ele não vai para um clube sem condições de trabalho, vai ter condições excelentes, e vai jogar uma liga que é a mais vista no mundo, também uma boa opção de carreira. Mas o Real Madrid, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, o cara vai pensar o quê? Ainda mais num momento como esse, numa era de vitórias como essa. E agora, semana passada, você vê aí, o Real Madrid fica nessa fase de mata-mata, não consegue classificar na Champions, cai o Manchester City e atropela o Manchester City. Pô, não tem nem o que pensar. Não, e vocês entraram no assunto do Endrick, né? Que a gente estava falando do Lohan, e realmente ontem, vendo os lances, né? Eu não vi a partida, mas eu vi os lances. É impressionante como o Endrick tem essa capacidade do domínio e da finalização, né? Porque não foi só o lance do gol, que foi um baita lançamento aí do Bergman. Né? Ele domina bem e ele finaliza bem, mas teve outro lance que ele domina o lançamento longo, ele domina muito bem, a bola para no pé dele e ele finaliza na trave. Ou seja, é aquele moleque que tem a presença diária, né? É aquele moleque... E aí se fala muito do Endrick no Real Madrid, e eu acho que lembra muito o começo do Vinícius Júnior. Não sei se vocês concordam. Tinha muita polêmica, toda hora a imprensa de Madrid, de Barcelona... gerava alguma notícia negativa para o Vinícius Júnior, era considerado um mico, foi muito criticado e hoje foi eleito o melhor do mundo. É o maior ídolo do Real Madrid hoje, tudo bem que pode se tornar um Mbappé com o tempo, pelo que a gente está vendo o Mbappé jogar, mas hoje o maior ídolo desse time aí é o Vinícius Júnior, que conquistou 2 Champions, sendo protagonista, melhor do mundo. Vocês acham que parece com a história do Endrick? Porque há pouco tempo atrás, e o Mauro sempre critica isso, né? O Mauro fala, quem disse? Tá na imprensa, tá bom. Mas quem passou isso para a imprensa? A quem interessa isso? Porque falou-se, se eu não me engano foi no AS, que é um dos maiores jornais de Madrid, que o Endrick já pensava na hipótese de ser emprestado no fim do ano. Para ter a minutagem, porque ele queria jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. O Dorival já disse, o Endrick não é convocado porque não está jogando. Não foi convocado porque não está jogando. Agora, o que é melhor? Você ser reserva do Real Madrid, quando entrar, fazer gols como o Endrick faz. O Endrick teve um período aí de jejum, mas também é foda. O cara entra sempre com 35, 40 minutos do segundo tempo. Não é qualquer um que vai achar sempre um gol faltando 15 minutos, 10 minutos para acabar o jogo. É melhor você ser reserva do Real Madrid ou titular do Botafogo, por exemplo, com o Igor Jesus, que estava sendo titular absoluto da seleção brasileira do Dorival Júnior, com todo o respeito ao Igor Jesus. Mas eu acho muito maior você ser o reserva do Real com o peso que o Endrick tem lá, do que você ser o atacante de qualquer time do futebol brasileiro. Qualquer time do futebol brasileiro, não só do Botafogo. Tá? Agora, dá para acreditar nessa história, na opinião de vocês? Foi algo cavado? E outra, é impressionante, né? O domínio e finalização do moleque. O passe do Bergman e o outro foi do Mendy. Isso que você falou também, fiquei muito atento nisso, né, Tico? O domínio já, a velocidade, a explosão, a força. Esse segundo lance mesmo, que ele dá o canudo, que a bola bate na trave, aí, faltando 20 minutos, ele é substituído, né? Mas se você pegar assim, também tem um lance também que a gente tem que falar, né? Do Vinícius Júnior de novo, né? Os caras, né? Lá imitando o macaco, de novo sendo perseguido.
Mas, enfim, amanhã tem convocação, né? Amanhã tem convocação para a seleção brasileira. Você acabou de falar. 7, né? Mudou? Dia 7. Amanhã. É dia 7 de março. Então mudou. Porque estava para ser sexta. Então, quer dizer assim, no dia 7 de março a gente vai ver quem vai estar, quem não vai estar. Você falou, o Igor Jesus não atravessa um bom momento. Não faz gol, não sei quanto tempo aí. E o Hendrick tem que estar. Ele tem que estar na parada, porque ele é reserva de 3 monstros, né? Um é campeão do mundo e capitão da seleção francesa. E os outros 2 são titulares absolutos da seleção. Podendo até fazer o trio, treina junto todo dia, se quiser, porque, quer queira ou não, ele não é titular, mas ele treina todo dia ao lado do Rodrigo e do Vinícius Júnior. Flávio. Eu acho que o Hendrick, ele é um cara... Eu chamaria para a seleção, eu acho que ele é um cara... Primeiro, quando ele esteve na seleção, ele sempre teve um nível muito alto, ele fez os 2 gols logo no começo do trabalho do Dorival Júnior. Ele está no lugar perfeito para aprender. Uma coisa é jogar no Brasil, outra coisa é jogar na Europa. Chega lá, o cara tem que aprender tudo de novo. Não é o que se joga aqui que se joga lá. E o Real Madrid encontrou um técnico espetacular, que é um técnico que gosta de fazer esse tipo de trabalho, de apostar no jogador, de dar força para o jogador. Então não tem muito o que discutir, né? Ele está no lugar certo, na hora certa. Eu acho também muita cascata, né? Muita coisa. Não tá descontente, quer sair, não sei o quê. Passa muito por cascata. Não, o Flávio, quando o Ancelotti dá a coletiva, ele fala do turco, não fala do Hendrick. Ele falou, pelo que eu sei, o Hendrick tá tranquilo. O que tá reclamando é o turco também. Gula, né? Bom, aí vai ser ele tá andando com outras pessoas, ele fala assim, quer dizer, fala andando com outras pessoas, é empresário na cabeça dele. Mas aí ele vai sambar também, né? Porque ele também é bom jogador, mas tem que esperar, tá? Gente, não dá. Olha de quem ele é reserva. Pô, calma, fica tranquilo que daqui a pouco ele vai ser titular. Mauro, você acha que isso é mais uma cavada de algum empresário, de alguém da imprensa, que o Hendrick já pensava em ser emprestado no fim da temporada, porque ele queria minutagem para jogar a Copa do Mundo? E outra, você acha que o melhor para o Hendrick hoje é ser reserva do Real Madrid, melhor do que ser titular em qualquer clube do mundo? Ele não vai sair, isso é cascata. Eu não levo, assim, já falei com uma fonte, uma pessoa que cuida entre as pessoas que cuidam da carreira do jogador, tá? Que é o mesmo grupo que cuida do Vinícius e do Estevão, o mesmo grupo. E já assegurou, ele não vai sair, não tem nada disso e vai ficar por lá. E eu acho que ele não tem o menor interesse em sair de lá. Se tiver, ele estaria desorientado, digamos assim. Não vai sair. Isso aí é coisa do jornal lá e tal, enfim. O Marca, o AS, no mundo deportivo, o esporte, tem que ter um cuidado danado. Esses 4 aí, jornais esportivos da Espanha, tem que ter um cuidado danado. É como o The Sun, Daily Mirror, Daily Mail, você tem que tomar um certo cuidado. Tem muita informação, tem muita coisa boa, tem bons articulistas e tal, tem gente boa lá. Mas tem muitas manchetes forçadas, muitas coisas, como tem aqui no Brasil, né, gente? Cada coisa que a gente lê aqui, quanta coisa que aparece aqui, pelo amor de Deus. Tem gente que mente o tempo todo, sem parar, inventa notícia o tempo todo. Aí quando o cara acerta uma, olha, acertou, mas chutou 30 vezes. Isso acontece no mundo inteiro, isso é uma praga, isso não merece a nossa atenção. Quando eu entrei no jornalismo, tinha um cara que... A função era assim, o cara tinha que escrever uma página por dia do time, né? Aí quando chegava na época de férias, às vezes na época brava, ele chegava lá e metia uma cascata assim gigantesca. Vampeta volta a jogar futebol e vai ser o volante do Barcelona. Pô, dava um fuzuê, né? Uma repercussão e tal. Aí no dia seguinte ele escrevia assim: depois da enorme repercussão e tal, o Vampeta repensou e vai ficar por aqui mesmo. Tal, não sei o quê. Mas por que você faz isso? Porque eu ganho 2 dias. Um eu dou notícia, no outro eu desminto. Mas tem uns caras que fazem isso hoje. Tem uns caras que fazem isso. O cara inventa e depois ele desmente até hoje. Tem vários fazendo isso. É impressionante. O cara desmente ele mesmo. Ganha 2 audiências. Acontece até hoje. E no mundo inteiro, não é só aqui. Então... E muitas vezes o quê? Tem um mentiroso aqui no Brasil. O mentiroso publica alguma coisa ou fala alguma coisa. Aí o cara lá na Europa pega e repercute. Aí volta pra cá, não saiu lá. Aí você vai ver a origem, foi o cara que mentiu aqui, que inventou aqui. Aí o cara abraçou a causa lá. Ele já repercute. A notícia está repercutindo na Europa. Aí quando volta, aí fala, não, saiu lá. Não saiu lá porque o cara copiou do daqui. Não tem nada, não acontece nada. Aí vamos imaginar que não tem nada do Hendrick agora. Aí vamos imaginar que para a próxima temporada surge uma situação X, um interesse, sei lá, o Manchester City, que é o Hendrick. Aí ele pensa, pô, vou sair para um outro time grande, trabalhar com Guardiola, proposta salarial boa e tal, vou jogar junto com o Haaland. Vamos imaginar que não, tem uma vaga para ele no time, o Guardiola está pensando em ter o Hendrick, o Haaland, dupla de atacantes.
Aí o Guardiola liga para ele, fala com ele pode dar uma balançada. Ele fala, pô, eu tô no Real Madrid, mas lá vou ser titular, vou jogar com um homem, né? Que o City vai passar por uma reformulação, evidente. Sem dúvida. E até o Guardiola deu uma entrevista essa semana falando que os jovens é que vão liderar essa mudança. Ela falou até do Savinho, de outros jogadores que ele considera jogadores que vão ser uma nova geração vencedora, que ele tem que perceber que chegou a um ponto final. Talvez para De Bruyne, talvez para Bernardo, até do Ederson ele falou, do goleiro. Exato. Então ele vai ter mudanças. Estou dando aqui uma hipótese, tá? Não estou inventando nada, estou imaginando uma história. Aí ele pode balançar. Aí o cara vai, viu, te falou que ele ia sair. Não, você falou, não tinha nada. Isso é um fato novo. Mas quando o cara chuta muitas vezes, né, ele dá vários chutes de coisas que podem, eventualmente, de 30 a 1 pode acontecer. Aí, conforme não informaram nada. Você inventou uma história e, de repente, as coisas levaram para esse caminho. É isso, simples assim. Ô, Mauro, você fez lembrar uma história, viu, Pilhado? Tinha um consagradíssimo jornalista e um dia ele estava num plantão, né? Mas ele era novo ainda. E aí chegou uma notícia que morreu o Djalma Santos. Djalma Santos era um rapazinho, tinha o Djalma Santos, né? E como ele era muito famoso na época, o Djalma, todo mundo que parecia um pouquinho com ele tinha o apelido de Djalma Santos. E aí morreu atropelado no Rio de Janeiro, pé da estrada, o Djalma Santos, o menininho, né? Que tinha o apelido de Djalma. E ele mete no ar, morreu o Djalma Santos. Pô, o Djalma Santos ligou e falou assim, ô irmão, eu tô aqui. Ele falou, desculpa e tal. Passaram-se 40 anos e o Djalma Santos morreu. Ele teve a cara de pau e eu ouvi. Conforme eu falei, há 40 anos, morreu o Djalma Santos. 40 anos depois. Que furo! Um dia aconteceria, né? Inevitável, né? Agora, uma pergunta para vocês três. É injusto o Endrick não estar sendo convocado? O Dorival Júnior tem que convocar o Endrick nessa convocação aí do dia 7 de março. Por quê? Porque a justificativa que ele usa é que o Endrick não está jogando, né? Ele precisa ter minutagem para ser convocado. Gente, o cara tá no Real Madrid. Quando ele entrou na seleção brasileira, inclusive do Dorival Júnior, ele deu conta do recado. Ele fez gol lá contra a Espanha, ele fez gol contra a Inglaterra, ele fez gol contra o México, tudo quando o Dorival estava começando na seleção brasileira. Na verdade, ele salvou o Dorival Júnior naquele começo, que ele entrava e ele fazia os gols. Aí, de repente, o Endrick para de ser convocado, e aí eu acho que o Endrick tem mais qualidade que o Igor Jesus, por exemplo, que é o titular do Dorival Júnior. O Igor Jesus joga bola, joga, mas me desculpa, para mim não dá para comparar o poder de finalização com o poder de finalização do Endrick, não dá para comparar a explosão com a explosão do Endrick, não dá para comparar a força com a força do Endrick. Então, eu acho, e já pergunto para vocês, eu acho injusto, eu acho sacanagem, ainda mais diante do que ele entregou na seleção brasileira com o Dorival Júnior quando ele entrou, o Endrick não ser convocado. Isso, inclusive, gera uma pressão ainda maior no garoto. Porra, não tô entrando tanto no Real. Isso pode me tirar da seleção. Caramba, eu preciso jogar mais no Real. E vai gerando uma pressão no garoto que não precisava ter se ele tivesse sendo convocado mais constantemente para a seleção. Eu acho injustiça. O que vocês acham? Ô, Tico, eu lembro bem que quando o Dorival assume a seleção no lugar do Fernando Diniz, o primeiro jogo, vai o Embro enfrentar a seleção da Inglaterra. Tudo bem, não jogou Harry Kane, não jogou alguns jogadores importantes, mas é a seleção da Inglaterra que tem valores individuais muito bons, jogadores tudo de qualidade, para mim uma das 4 seleções mais fortes do mundo no momento. Chega lá, o Endrick vem e faz gol. 4 dias depois, vai ter que ir para Madrid. Madrid enfrentar a seleção espanhola, campeã europeia. Né? O Endrick vai e faz gol. Desconvoca a seleção, todo mundo vem, tudo bonito. Pô, aí tem 2 amistosos. Vai enfrentar o México nos Estados Unidos. Endrick balança de novo, faz gol. Aí depois começa as eliminatórias. Endrick no banco, isso tudo é Endrick que vai pro banco. Aí tem os jogos, com todo respeito, mais frágil. Venezuela, Paraguai, não, Endrick não joga. Sabe de uma, vou meter ele agora para jogar contra o Uruguai de titular, para ver se ele é isso mesmo. Pô, eu tô vindo numa caminhada de sequência de gol, deixa eu jogar contra a Venezuela, que não é os mesmos zagueiros, não é aqueles monstros lá, um do Atlético de Madrid lá, o Giménez, e o outro monstro lá que tá botando o Araújo. Que se botar a mãe deles, ele arranca o pescoço. Aí,
Aí vou jogar um moleque nesse jogo. Não estou dizendo que ele tem que... não tem que enfrentar a seleção uruguaia, colombiana. Não, mas eu vendo uma sequência de jogos bons fazendo gol. Pô, por que eu não joguei contra a Venezuela, nem contra o Paraguai e vou enfrentar o Uruguai, onde dentro do Uruguai é mais difícil, em Montevidéu. A seleção brasileira perde por 2-0 nesse jogo, nas eliminatórias. E o Hendrick aí perde esse espaço todo. E quem ganha o espaço? O Igor Jesus. Então o Hendrick foi muito mais treinado em jogos do que o Igor Jesus. O jogo mais difícil ainda que teve no começo da era Dorival. Vocês concordam que o Vamp também sempre criticou isso, né? Do Hendrick não ter sido convocado nas últimas convocações da seleção. E lembrando, tá? Que se for para levar em conta, ele não marcou no jogo contra o Uruguai, o Igor Jesus, ele fez um gol nos últimos 17 jogos pelo Botafogo, tá? Essa sequência começou em outubro do ano passado. Aí ele fez gol na estreia na seleção contra o Chile, mas agora já são 3 jogos sem marcar pela seleção brasileira. O detalhe é que todos os jogos o Igor Jesus começou como titular. O Hendrick só fez 2 jogos dos 13 dele como titular na seleção brasileira. Mauro e Flávio. Bom, eu acho que o Hendrick deveria ser convocado. Eu convocaria. Esse critério de justiça, não sei, eu convocaria. Eu acho que o garoto, ele tá... Ele e o Estevão, né, Flávio? O Estevão também. Você tem que fazer, você tem que preparar o time para... Você tem que trabalhar, sei lá, com 40 jogadores, pelo menos, né? E o Neymar eu chamaria também, agora. Chamaria o Estevão, chamaria o Neymar, chamaria o Hendrick. Chamaria os 3. Porque a bola que o Brasil vem jogando não é uma bola que você não pode mexer no time. Pelo contrário, você está procurando o time. E, de repente, aí você consegue achar, de alguma forma, um time competitivo. São 2 jogos muito importantes, muito decisivos. É hora de ver quem consegue para valer mesmo. Porque você não está mexendo com um time que está jogando muita bola, não dá para mexer. Dá para mexer bastante no time. Não tem problema nenhum se você convocar novos jogadores. Pelo contrário. Mauro. Eu acho que o Hendrick deveria ser uma convocação automática sempre. Hendrick, Rafinha, Vinícius, Rodrigo. Eu tenho esses 4. Eu tenho o atacante do Barcelona, os atacantes do Real Madrid e o reserva. E eu vou trabalhar com esses 4. Para mim... Estevão não, Mauro? Estevão também. Estou falando dos que estão lá na Europa. Jogadores como o Igor Jesus e tudo é um patamar muito abaixo, mas muito abaixo. O único que eu acho que ele poderia entrar aí como opção, até por um estilo diferente, é o Pedro, se estivesse em condições. Mas está machucado. O Pedro daria uma opção de um cara mais de referência e que conseguiria, acho que, dialogar com eles, com muito recurso técnico e tal. E o Igor Jesus, para mim, está no patamar bem abaixo. Não tem comparação. O Hendrick tem muita explosão, muito jovem, tem que ser convocado toda hora. Assim, se eu fosse o Dorival, eu teria uma lista, tem uns nomes fixos. Eu vou preencher as outras casinhas. Esses aqui, nem precisa. Hendrick, convoco sempre. Não quero nem saber, não está jogando tudo comigo, vai jogar. Ou vai ser reserva, vai entrar comigo. Qual o problema dele ser reserva? Veja bem, o Real Madrid é uma seleção transnacional, como todos os grandes clubes europeus. Então, jogadores importantes são reservas lá e são titulares em seleção. Isso acontece. Por quê? Porque o Real Madrid, ele não depende da nacionalidade. Ele pode falar, eu quero o Mbappé, que é francês, eu quero o Vinícius, que é brasileiro, o Rodrigo, que é brasileiro, o Modric, que é croata. Mauro, agora o Arnold, que é inglês. Só vou te interromper rapidinho pra gente voltar aqui pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Mauro César Pereira deixando claro que o Hendrick sempre tem que ser convocado para a seleção, na opinião dele, e que ele nunca pode ficar fora para dar lugar para o Igor Jesus, né, Mauro? É mais ou menos isso, que ele é muito mais jogador que o Igor Jesus. Se ele quiser levar o Igor Jesus também, ele pode levar quem ele quiser. Mas os 4 tem que ser trabalhado. Os 4 tem que levar sempre, gente. Rodrigo, Vinícius, Hendrick e Rafinha. O Rafinha, essa versão do Rafinha agora, muito melhor do que aquela de jogador de lado. Ele jogando mais solto. Ele está jogando muito mais no Barcelona. Ele tem que ser convocado. Vocês têm os caras do Real Madrid e do Barcelona. Não montam um ataque. Eu falei, aqui no Brasil, dos que jogam aqui, o Estevão também entra nessa turma, já o jogador já indo embora. O único atacante que eu acho que poderia compor, talvez não fosse titular, acho que não seria titular, seria o Pedro, pela característica dele.
o Pedro é um atacante padrão europeu. Ele não está na Europa. Mauro, não tem nem 10 dias, Mauro, que a gente tá vendo. E o Estevão hoje, né, Mauro? Mas ele vai pro Chelsea. Que o Estevão já estou contando que ele já está indo embora. Mas tem que ser convocado também. Tem 18 anos, 17 anos. E é muito bom. Trabalhar esses caras juntos. Faz uma semana, 10 dias, nem 10 dias tem, que a gente estava vendo Savinho, Rodrigo e Vinícius Júnior jogando por uma competição. Sim. City. Ainda tem o Savinho. Né? Em Real Madrid. Exato. City e Real Madrid. Esses caras têm que ser convocados. E jogando muito o Savinho estava jogando bem pra caramba aquele jogo também. Esses caras têm que estar sempre Rodrigo juntos lá. Não tem muito o que inventar. Existem algumas convocações, algumas seleções que não mudam, né? Porque não tem muitas opções. Então, o técnico convoca os mesmos. Por exemplo, a seleção do Chile é uma família. Exato. Só tem aqueles, não tem pra onde correr. Vai mudar um ou dois. Agora, alguns jogadores aí, porque quem aqui no Brasil vai... Quem é melhor que o Hendrick? Quem é melhor que o Vinícius? Quem é melhor que o Rodrigo? O Igor Jesus é um bom jogador e tal, mas o Igor Jesus passou um jejum de gols aí, teve uma sequência de uns 15 jogos, fez um gol, 2. O Hendrick tem uma média, eu estava vendo hoje, uma média de gols de... A cada 78 minutos, né? 80 Ou seja, minutos. ele faz, a média dele é de mais de um gol por jogo, porque ele joga pedaços das partidas. Pô, e assim, a gente já viu do que o garoto é capaz, ele tem muita personalidade, tem explosão, e são estilos diferentes, né? O Rafinha é de um jeito, ele é de outro. O Ancelotti fala isso na coletiva. O Hendrick não vai ser o Rodrigo, nem vai ser o... É porque ele é diferente. Ele é diferente, ele é outra posição, outro estilo. E em base disso, eu estava vendo a entrevista do Ronaldo Fenômeno, né? Perguntaram para o Ronaldo Fenômeno quem é os 10 melhores jogadores da história do futebol mundial. Aí ele, Pelé, Messi e Maradona, no mesmo patamar. Aí contou como os dois como um voto só, entendeu? Não é assim, segundo e terceiro. E o resto aí eu vou mudar todo dia. Esses são fixos. Eu posso botar o Zidane aqui, posso tirar o Figo. É a mesma coisa. Esses 4 da seleção tem que estar sempre, pô. Sim. Isso aí, completa com os outros. Sim. Tem que estar, porque os caras jogam... Pô, o que o Savinho joga também no City, né? O Rafinha na temporada agora tá voando, tá briga ele e Salah pra ver quem vai ser agora concorrendo a melhor do mundo, que os dois estão na Liga dos Campeões, né? E também liderando as suas competições local, né? O Madrid tá ali empatado em número de pontos com o Barcelona, mas tá ali disputando cabeça a cabeça o título, e o Rafinha jogando muito no Barcelona. E eu vi no jogo que não é possível que o Dorival não vai fazer esses caras voar lá na frente, porque eles vêm pra seleção tudo junto. Vai estar tudo aí vai ser a convocação daqui uma semana, né? E agora o couro come mesmo, né? Agora vai jogar em Buenos Aires e vai jogar com a Colômbia e o Brasil. Colômbia, Argentina e Equador. A sequência é essa aí. É isso, tem que manter, né, essa garotada jogando. Porque você vê a Alemanha, quando foi campeã, fez uma nova geração. Tem que usar essa garotada para eles chegarem com tarima na Copa do Mundo. É Estevão, é Savinho, Hendrick, Rodrigo, Vinícius Júnior. E claro, se o Neymar estiver jogando, ele vai ser convocado. E misturar com a experiência do Neymar. Não tem muito o que inventar. São os caras que estão jogando muito, são os caras que jogam muita bola.